Meu nome é Luiz Carlos. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas plantas aqui que eu tenho aqui na minha casa em vasos. Bom, vou começar falando sobre o mirtilo ou blueberry. Essa daqui é o arbusto do mirtilo ou blueberry. É uma fruta norte-americana. Eu tenho ela aqui em um vaso de aproximadamente, sei lá, quase 100 litros. Tem 50 centímetros de altura. Eu tenho dois arbustos de blueberry aqui comigo. Dois arbustos de mirtilo. Inclusive, esse daqui que eu estou mostrando agora, ele já produziu algumas frutas. Poucas, porque é muito nova. Elas vieram lá do Rio Grande do Sul, de Vacaria. Eu comprei pela internet. Como vocês podem ver, tá até que elas estão até bonitas. São pequenas ainda, mas estão bem. Só que tem uma curiosidade, tem uma coisa interessante sobre essa frutífera. Ela precisa de solos bem ácidos. Ela precisa em torno de pH entre 4,5 a 5,5. Eu tenho um medidor de pH aqui, eu venho medindo com frequência. Infelizmente eu não tenho esse pH nesse solo. Eu teria que, no caso, aplicar para poder corrigir o solo, abaixar o solo. Eu teria que colocar nele, como que chama? Esqueci o nome agora. Enxofre. O enxofre ele ajuda a diminuir o pH do solo. E que mais pra frente eu estarei colocando, mas eu acho que pelo tamanho do vaso eu teria que colocar uma quantidade até boa para poder diminuir. Essa daqui é a framboesa negra. Curiosamente eu achei essa framboesa negra numa calçada de uma rua. E como eu conheci ela pela internet e reconheci pelos tipos de folha e pelos espinhos, pelas características físicas da planta, eu decidi trazer para casa e averiguei que era realmente, porque ela acabou dando frutos. Agora eu podei, ela está um pouco menor, mas ela cresce demais. Ela realmente, os ramos dela vão expandindo de uma maneira surpreendente. Esse vaso aqui, eu tenho algumas mudas de maracujá que eu vou arrancar, porque também não é o meu objetivo de ter aqui. Eu tenho aqui, ó, esse daqui é uma estaca de framboesa que eu plantei, daquela framboesa vermelha, e esse aqui de amora. E não sei ainda se eu vou deixar aí, mas por enquanto vou deixar aí para que ela brote e vamos ver se vai crescer. Bom, vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Também tem uma videira. Ela tá agora só os ramos, porque eu podei ela. Agora estamos no mês de abril, então já que começa o frio. E creio que logo vai brotar. Inclusive já tá com as gemas, algumas gemas já estão meio inchadas. Deixa eu ver se eu encontro alguma para mostrar para vocês. Aqui, ó, esse daqui é um broto. Bom, continuando, eu tenho morangueiros. Aqui são os meus morangueiros. Eu replantei. Tava muito feio essa época agora, época de muito calor, as folhas estavam todas secas, danificadas e tinha começado a dar doença também. Eu fiz o replantio e aproveitei algumas mudas novas que ele acabou dando. O morangueiro não é difícil de ter em casa, como vocês podem ver, isso daqui é metade de um balde que eu plantei. A terra mesmo, eu misturei com um pouquinho de areia para ficar um pouquinho mais arejada, para poder ter uma drenagem melhor do solo para o morangueiro. Adicionei um pouquinho de NPK também. Tenho aqui e tenho nessa bacia também. Já deu muito morango. E o morango é interessante que dá muito rápido, em questão de 2, 3 meses já está começando a produzir. E dura até 2 anos uma planta, é muito bom. E sempre está dando novas mudas, então é interessante ter em casa, que é uma coisa tão simples e a gente
vai no supermercado, não é que seja caro, mas tem muito veneno, então você pode produzir em casa orgânico. Bom, mostrando um pouquinho mais para vocês, eu tenho mais algumas plantas aqui. Eu tenho inclusive um pé de melancia que eu plantei há pouco tempo, a semente. Esse daqui é o meu pé de melancia, ainda está pequeno, está numa floreira. Também, como vocês podem ver, tem algumas mudinhas de maracujá que eu vou acabar arrancando, que meu pai espalhou pelos meus vasos, eu vou ter que tirar. Aqui, ó, já tem uma flor feminina, que eu espero que ela já esteja fecundada, que posteriormente vai produzir a melancia. Tá soltando bastante flor, como vocês podem ver. Essa daqui, ó, desse vaso branco, ele é o Physalis. Para quem não conhece o Physalis, ele é conhecido também como Juá. No Brasil é uma fruta que ela é originária dos Andes e aqui do Brasil também. Essa espécie ela é brasileira. Eu comprei pela internet também as sementes, acabei plantando. Eu também tenho aqui cebolinha, tenho alecrim aqui. Tem uma muda de couve que está plantada aqui nesse balde aqui. Esse balde aqui tem uma mistura de coisas. Tem um pé de maracujá, tem um pé de mamão. Tudo que meu pai plantou, né? Isso daí eu já nem foi eu que plantei. Também tenho aqui hortelã, mais couve. Esse daqui é babosa, que está nesse potinho de sorvete. Posteriormente vou passar para um vaso que eu tenho aqui. E também tenho essa amora de árvore que tá pequena, ainda não produziu também. E posteriormente eu quero ver se eu arrumo mais algumas espécies. Tem um vaso aqui ainda que eu vou plantar alguma coisa nele. Ainda estou vendo o que eu vou plantar nele. Bom, é isso. O meu nome é Luiz Carlos. Agradeço desde já a todos que verem meu vídeo e curtam aí.